pessoal, aqui estamos para mais um vídeo, o primeiro nosso, do canal Inside Animes. E hoje começaremos com um review de ReZero. E eu trouxe aqui comigo o meu amiguinho, que vai falar um pouquinho de ReZero. Presentes? Eu sou o Matheus, não sei até que ponto eu posso opinar bem sobre ReZero, né? Mas vamos estar fazendo uma tentativa, né? E euzinho aqui, o Igor, hoje começando a colaborar com esse vídeo e fazendo os roteiros e produzindo o vídeo, e espero que vocês gostem de mim. Partindo do ponto que a gente vai falar de ReZero, a gente tem que falar também do seu desenvolvimento. Muito das críticas que vêm de ReZero são embasadas na forma de progressão da história, em que é muito focado no protagonista, o desenvolvimento dele, e acaba que um pouco do universo acaba sendo um pouquinho jogado de lado para você entender como que funciona as coisas. Você tem que deixar um pouco de canto para abranger no que está acontecendo com o protagonista. Muito disso são base das reclamações. Você tem alguma reclamação contra isso? Acho que o maior problema que eu vejo não é nem questão no foco no Subaru, porque eu gosto do Subaru, né? Ele é um bom personagem, um personagem bem construído, mas às vezes eles focam em personagens que eu acho que não deveriam ter tanto foco, como por exemplo Arém, às vezes tem muito foco que no momento não deveria. Betelgeuse, ele teve muito foco como vilão, mas eu acho que ele poderia ter mostrado um pouquinho mais dele, pelo menos naquela primeira parte, né? Porque nas duas separações, na primeira batalha contra ele, na segunda, ele não foi tratado como um big boss, entre aspas, assim, né? Ele morreu muito fácil, e aí, quando a gente teve a luta verdadeira com ele, né? Que a gente teve a ajuda do Julius, ele simplesmente evoluiu num nível infinito. A gente não teve uma comparação muito parecida, pelo menos foi o que eu senti. Você teve muita diferença para esses dois Betelgeuses. E tanto disso que a gente tem alguns problemas, principalmente anime shonens, que é a nivelação de poder, né? Quando você tem um personagem que é muito OP, outro é muito fraco, você começa a ter que escalar esses personagens. E isso apareceu em ReZero a partir do episódio 15 para frente, que foi a quebra de narrativa naquele episódio. E depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse episódio, porque sinceramente foi um dos melhores do ano em conceito de direção, trilha sonora, animação. Os aspectos técnicos estavam afiados para aquele episódio. Mas continuando falando desse ponto, também teve muitas reclamações no quesito de animação, que entra como aspectos técnicos. E o que é um pouco estranho vindo do White Fox, apesar de ser um anime de 25 episódios, mas o White Fox, ele tem uma animação constante e muitos desses erros não são muito evidenciados. Se você ficar procurando frame por frame, claro que você vai achar alguns erros, isso é normal. Mas era difícil de você ver esses erros, principalmente para a pessoa que está assistindo ReZero por entretenimento. O que você acha dessa parte de animação? Olha, eu vou comparar com o anime que foi teoricamente da mesma temporada, que é o Nada, que é o Homem-Hoje, né? Eu sei que é meio esdrúxulo comparar com ele, porque o Homem-Hoje realmente os únicos momentos que eu acho que ele fica bonito são nos closes, nos personagens, né? Quando dá aquele foco no rosto, você tem um detalhamento melhor, e quando os personagens estão lá longe, ele fica distorcido, não tem muita nivelação, ombro, rosto, cabelo, eles dão uma bagunçada nisso, mas em cena de luta fica tudo ok. O ReZero é meio difícil você ver isso, na verdade é como o Igor falou, tem que ser você tem que pausar muito e tem que pegar cenas muito específicas para você ver alguns pequenos erros. Eu acho que o que eles tiveram menos preocupação foi o último episódio, né, episódio 25, que a animação da luta Julius e Subaru contra o Betelgeuse não foi muito boa. Na verdade, comparado com os outros episódios, decaiu muito, né? A cena com a Emília foi simplesmente bela, não tenho nem o que dizer, mas antes, tipo, o confronto e aquela semi-aparição dele como monstro no final teve sim seus probleminhas. Quando a gente fala de ReZero, a gente está falando de uma história que é muito envolvente. Faz muito tempo que a gente não vê animes que quando a gente acaba um episódio, a gente já quer o outro episódio, assim,
E quando ele chegou, ele veio como sendo um anime meio underground, assim, ninguém dava nada por ele. E a partir do episódio 4, 5, eles perceberam que o desenvolvimento, apesar de usar estereótipos de personagens e muito conceito vindo dos japoneses, e até como sendo fanservice, entre aspas, a obra tinha um roteiro, tinha uma direção que dava um sul, um norte, que conseguia mostrar para as pessoas o que ia ser desenvolvido aí. E o que você achou do desenvolvimento da história? Porque ela teve muitas quebras e ela mudou muito as suas faces diante da alteração do protagonista, porque teve uma desconstrução do protagonista. Olha, Subaru, melhor construção, sem dúvida. Eu acho que todas as quebras que a gente teve do Subaru, todas as reconstruções dele não foram ruins, foram até muito boas, foi bastante humano. Principalmente, eu acho que a melhor parte que eles fizeram é que, em si, a Aren, ela morre bastante no arco entre episódio 12 e 17, não é? E a gente tem muitas quebras do Subaru, mas a principal quebra, que foi simplesmente espetacular, foi quando a Aren acaba se declarando para ele, na primeira vez que a gente encontra o Betelgeuse na cena de morte dela. E a partir dali, na próxima ressurreição, o Subaru está incrivelmente quebrado. Eu acho que foi um ponto específico que eles colocaram. Tipo, se fosse em qualquer outra parte, ia ficar meio deslocado, mas naquela cena, depois daquele final do episódio 15, foi simplesmente perfeito. Em questão da Emília, eu acho que faltou explicar muita coisa dela, tipo assim, muita coisa mesmo, porque eu acho que é pelo menos um dos pontos que eu mais gostaria de saber. Ela é uma meio-elfo que todo mundo odeia, que tem como o seu espírito um monstro com capacidade de destruir um reino, e ela vive na casa de um mago super poderoso, na qual as empregadas dele são 2 demônios. E basicamente eu quero saber como que ela chegou nessa situação. A gente não tem muita explicação dela, e como o Mary deve saber, isso vai começar a ser contado agora na Light Novel. Porém, ela tá indo bem devagarzinho, né? E contar com a Web Novel não é tão confiável, porque serão cortadas algumas coisas. Em questão da Aren, eu só tenho um ponto a ser questionado com ela. Eu acho que é o ponto a partir do episódio, acho que é o 14, eu não lembro agora, que é o que é o episódio inteiro do discurso entre o Subaru e ela. A partir daquele momento, eu não sei se o Igor vai concordar comigo, mas eu acho que a ação dela ali deveria começar a ser parecida um pouco com a Saber de Fate Stay Night, que seria tratar o Subaru como uma pessoa que deveria ser protegida, e ela sendo uma pessoa mais forte que deveria cuidar dele, já que ela tem capacidade de fazer magias, lutar, e o Subaru não tem isso. Em vez daquela sessão de vários shippings que eles têm, que basicamente quebrou um pouco a Aren. Eu acho que ela não precisava disso para ser uma boa personagem, mas pelo menos é o meu ponto, eu não sei em questão sua. Dentro do roteiro de ReZero, a gente teve alguns problemas que, querendo ou não, são pontuais, mas foi tão pontual que descarregou em um lugar que não deveria. Todo final de episódio tinha aquele cliffhanger que dava vontade de assistir o próximo episódio, e algum desses episódios deixarem aberto. Por exemplo, no começo, quando o Subaru tem a primeira morte, ele renasce, ele chama a Emília de Satela e ela fica brava com aquilo que é o nome da bruxa. Tem muitos sinais de episódios que eles abrem algum ponto e não fecham ele. E são pontos essenciais para o desenvolvimento da obra em algum ponto, e você vai precisar de aquela informação em algum ponto. E a história ela vai tomando rumos que ela vai meio ocultando aquilo. E esses cliffhangers vão se repetindo e se repetindo, e são diferentes de Erased, por exemplo, que tem um cliffhanger absurdo, mas só que no próximo episódio ele contextualiza aquilo e explica o que está acontecendo. E além disso, dentro da progressão de ReZero, a gente tem outro problema, que é o tempo. Tem cenas que são muito bem construídas, mas elas tomam muito tempo e poderiam ser utilizadas de outra forma. Muitas coisas que poderiam ser explicadas não foram explicadas por causa do tempo. E tempo não foi o que faltou para a obra, porque ela teve episódios que não tinha abertura, não tinha encerramento, ela não tinha essa padronização e poderia usar o tempo que ela quisesse. Porque tinha episódios que tinham até mais tempo do que deveria. E mesmo com esse tempo a mais,
ela não conseguiu expressar tudo que ela queria e a gente teve aquele fim meio meh, que foi um chip que aconteceu, mas que ainda faltou coisa da Light Novel, mas que poderia ser melhor desenvolvido, que poderia trazer mais coisa. Eles pegaram o simples e contextualizaram, e ReZero não é simples. A gente vai pegar o melhor episódio, 14 e 15, e a gente vai comparar com os demais episódios que vão passando, a gente vai perceber que tem uma decadência na questão do roteiro e da direção, por coesão dos diálogos, coesão de texto, e tem essa decadência. E aquela sombra do episódio 15, para algumas pessoas, ficam até o final porque a obra não se mantém naquele pico de qualidade. E essa decadência é evidente para quem está assistindo. E acho que o último ponto para encerrar é: qual foi a sua conclusão sobre ReZero? ReZero, eu, entre aspas, o recomendo, só que eu não acho que qualquer pessoa deveria vê-lo como uma obra a se levar extremamente a sério. Ele é uma obra um pouco mais divertida, apesar dele ter alguns pontos que ele tenta trabalhar a sério, como por exemplo o fato do protagonista ficar voltando e trabalhar com, entre aspas, a viagem no tempo, porque ele sempre volta em determinado ponto. Ele não trabalha tanto nisso, ele usa isso como um conceito para alguns acontecimentos. Então, talvez, para quem assista ele agora, que ele já completou todos os seus 25 episódios, seja um anime ok, porque você teve aquele baque de caramba, eu quero assistir o próximo episódio, meu Deus, e você já tem ele ali, então você progride a história rapidamente. No caso que a gente acompanhou, você criava muita expectativa na semana e quando chegava lá ela tinha um desfecho muito fraco, ou então ela não tinha o desfecho necessário para aquilo e começava outra coisa, e aí emendando várias coisas até que no final veio uma bola cheia de perguntas e dúvidas e a gente não teve muitas respostas delas. Mas sim, eu acho que ReZero é um anime ok, não é um anime ruim. Quando a gente fala de ReZero, a gente tem meio que... É difícil falar de ReZero porque ele tem um ponto que ele poderia ser os melhores animes do ano e depois ele tem uma decadência em praticamente todos os aspectos. Direção se manteve mais constante, mas tem uma decadência em muitos dos aspectos da obra. Então fica difícil você falar de ReZero. Mas se você assistiu, eu tenho certeza que você deve ter gostado, ou se não gostou, você também vai avaliar esses aspectos técnicos que a gente comentou. Mas a obra, ela tem um ponto que você fala, valeu a pena assistir, que foi o episódio 14 e 15, que foi aquela construção, toda aquela carga dramática que eles passam, toda a direção, toda a trilha sonora. Ali você viu que você pode ter visto que a obra tem potencial, e para quem não assistiu, assista só por causa daquilo, porque aquilo mostra qual o potencial a obra teria. E como ela não foi tão bem executada, que faltou alguns pontos específicos assim para deixar a obra perfeita, porque ela poderia ser perfeita. A gente vem do estúdio Ed Fox, que foi responsável por Steins Gate, uma das obras com maior coesão em aspectos técnicos que a gente viu nessa década. Então fica difícil você não cobrar muito, você cobrar pouco de ReZero pelo que ele apresentou e depois pelas inconstâncias no roteiro e no senso de continuidade que a gente tinha da obra. E foi mais ou menos isso que a gente queria falar de ReZero. Para quem gostou do vídeo, dá um curtir aí, compartilha pra gente continuar crescendo aqui. O canal é novo, mas a gente vai ter bastante vídeo saindo nessa semana que vem. A gente vai ter uma constância. Logo a gente lança o nosso cronograma no canal. E para quem tiver alguma dúvida, quer uma discussão, só comentar, que depois a gente repassa, dá uma lida e se quiser a gente discute nos comentários. E foi isso, esse foi o nosso primeiro Inside Review. Então, tchau pra vocês. Quanto tempo de vídeo? Fala que o Zero não falou bosta. Falei que não ia bostejar. Perdeu a graça do vídeo, né?